Fala, galera! Boa noite, programa Esporte na Resenha já está no ar. E de cara vou logo apresentar aqui quem está comigo. O Repá já começou. A gente vai falar de Série B, tem que falar, né, da rodada do final de semana, a vitória do Remo contra o Amazonas no Mangueirão, a derrota do Paysandu, infelizmente, para o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, mas Repá já começou, pessoal. E aí, os meus convidados, duas lendas quando se trata de Repá. Aqui do meu lado esquerdo está grande Aguinaldo de Jesus, seu boneco. Aguinaldo, seja bem-vindo ao programa Na Resenha. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito de todos. E se nós estamos aqui, tanto eu como o Zé, é que nós temos uma história muito vitoriosa no futebol paraense. Verdade. E aqui do outro lado, ele também, que é conhecido como Zé da Fiel, terçado voador. Fez muito gol e Repá também, né, Zé? É uma honra sempre, né, estar participando, né, quando se trata de Repá. E rever, né, amigos como o Aguinaldo, um cara que eu tenho um carinho muito grande, meu amigo Xarel aí, que arrebenta aí na TV Xarel, né, nas transmissões. Só que o maior ibope foi quando eu fui na TV Xarel, né? Ele sabe disso. Mas é muito bacana, né, quando tem esses jogos, né, Repá, que nós somos chamados justamente como o Aguinaldo falou. A história ninguém apaga, então esperar aí o Repá para que a gente possa ver aí o que vai dar nessa quarta-feira. É isso. E lá na minha ponta esquerda, grande Júnior Xarel, meu parceiro, meu brother, meu irmão. Tava me devendo essa visita, né, Xarel? Verdade. As agendas... Aguinaldo, o problema é o seguinte, tá fazendo muito sucesso, né? O Zé acabou de falar que estourou aí no Ibope, aí o homem ganha dinheiro, né? Enfim. Mas, Xarel, seja bem-vindo, amigo, na resenha. Obrigado, Júnior. Boa noite aí a todos que assistem por um belíssimo programa na resenha.com. Aguinaldo, Zé Augusto. Sensação prazerosa demais estar aqui. Estava devendo essa visita, as agendas não estavam batendo, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus. E estamos aí para falar, resenhar sobre os times dessas duas lendas aí. Repá, que quando tem semana de Repá, a cidade já fica aquecida desde a segunda, então tem tudo para dar certo esse programaço aqui. Rapaz, eu tive que ir lá, você torcedor, só para você entender, eu tive que ir lá no Souza, Tuna e Trem, na cabine da Xarel TV para trazer o cara, mano. Tá difícil o negócio, viu? Mas antes de a gente resenhar, mostrar tudo de Série B e também focar nas finais, que quarta e domingo, final do Parazão, então paraense, respira Remo e Paysandu, não tem jeito. Eu tenho que dar um abraço aqui para os meus parceiros, né? Nevasca, lá para a Aline, para todo mundo, o melhor lanche da Marambaia e de Belém. Tem unidade tanto em Belém quanto em Tucuruí. A Aline lá está acompanhando a gente. Seu Beto, lá da Auto Online Belém, Aline Antônio Barreto. Por sinal, mais tarde no nosso Instagram, vamos divulgar o vencedor, o ganhador de 2 ingressos do Repá de quarta-feira. Mais tarde lá no Instagram, esportenaresenha.com. E também mandar um abraço aí pro pessoal lá da Chumbo Grosso, tá acompanhando a gente, nossos amigos lá, o Bad Boy aqui mandando mensagem, grande figura. E aí, rapaz, só para pegar a colinha aqui, o pessoal lá, o Caio, da BR Barbearia, a melhor barbearia de Belém, é lá na BR do Formosa da Duque, lá do Caio, do Caian, do Lucas, essa galera, vocês estiverem precisando, quiser cortar cabelo, fazer a barba, vai lá, né? Então pronto, o Aguinaldo tá indo aí pra arrumar, né, Aguinaldo? Arrumar o restinho, papai. E também, galera, só aqui reforçando o grande trabalho do pessoal lá da Gols Norte, que alimenta a página do Na Resenha aqui no Instagram. E as páginas, rapaz, a gente tá estourando, viu, galera? Canal Meu Paysandu, Chave Remixa, toda essa galera é parceira aqui do programa, fica repostando as nossas chamadas. Enfim, meu amigo Eduardo Portela, o Zangado, Pantinha, bora começar falando de Série B, Pantinha? Bora? Bora falar de Remo? Zé, fica à vontade para falar também, viu? Para comentar sobre o Remo e Aguinaldo à vontade para comentar do Paysandu quando a gente for falar do Paysandu, porque depois vai ser o foco, o Repá de quarta e Repá de domingo, muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Mas enfim, vamos mostrar os lances aí de sábado, Remo 1, Amazonas 0. Aguinaldo, queria a sua imagem do jogo de sábado no Mangueirão 1-0 Leão. Assim, o que eu vi
Primeiro, parabenizar o torcedor, né? Sim, Que foi, até agora, é o maior público da Série B. verdade. E foi o segundo ou terceiro do país. No domingo, na rodada. Da rodada. Aí eu fico muito feliz, o time deu uma resposta positiva. O Remo teve diversas chances de ampliar o marcador. Mas no final o jogo ficou perigoso no segundo tempo. O Remo não teve a mesma intensidade, mesmo com um jogador a mais. Mas para nós que já jogamos a Série B, o importante é o resultado, é a vitória. E o Remo vem num momento muito bom, num momento muito feliz, que as coisas estão caminhando. Eu acho que houve essa sintonia, essa empatia, time, torcida. E os jogadores estão tão motivados, tão felizes. Você vê que as coisas estão caminhando, tudo está dando certo pro Remo. O momento do Remo é bom. O momento do Remo é bom. Os jogadores estão ligados nesse momento. Eles entenderam o que é o futebol paraense, que aqui tudo é diferente. Quem vem para Belém tem que botar uma coisa na cabeça. Vem para jogar futebol. Porque aqui não é um estado como Fortaleza, como Recife, que tem diversas opções. Nós não temos. Nós temos Mangueirão, nós temos um shopping, e o cara tem que vir aqui focado para jogar. E esse grupo hoje do Clube do Remo tá focado para isso. Eu acho que o Remo, se continuar nessa batida, o Remo vai brigar na primeira faixa de classificação. Eu acho que é cedo ainda, mas o momento do Remo é muito bom. Os jogadores, eu acho que estão dando uma resposta muito positiva, e o Remo ainda tende a crescer no decorrer da competição. Assim eu penso, assim eu acho. Aguinaldo, Zé também fica à vontade para falar no momento do Remo, e Xarel. Aí uma pergunta para vocês. O Aguinaldo acabou de falar que acredita, só tem 6 rodadas, ainda faltam 32, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. E se o Remo não pega aquele gol lá contra a Ferroviária, aos 49 do segundo tempo, o Remo era líder, independente de qualquer resultado que a rodada fecha amanhã. Isso. O Remo era líder, né? Mas já com os resultados de ontem e de hoje, o Remo não sai do G4. Já está garantido nessa rodada e depois vai jogar contra o Vila Nova, que pode criar uma gordurinha, né, meninos? Mas aí eu queria... Vocês concordam com o Aguinaldo? Eu acho que o campeonato do Remo vai ser esse mesmo? Vai brigar na primeira parte da tabela? Zé e Xarel. Olha, a Série B é um campeonato diferente, né? De campeonato de Copa Verde, campeonato paraense. O nível é muito acima. Ainda é muito cedo, né? Para falar de acesso, mas o Remo está criando uma gordura aí, né, nesses primeiros jogos. Isso é importante para a competição, até para futuro, mas ainda é muito cedo. A equipe do Remo tem jogadores que têm qualidade, mas a gente sabe que a competição ela é longa e ainda vai ter as dificuldades, né, no meio do caminho, porque nós, Aguinaldo, já disputamos Série B, e você sabe que as dificuldades elas vão vir porque as outras equipes elas vão se organizando, e aí quem tiver, né, um elenco melhor, tiver, né, jogadores que possa repor lá na frente, vai brigar por acesso. Mas eu ainda acho muito cedo. A equipe do Remo no Campeonato Paraense também não vinha muito bem, mas classificou para a final. É um campeonato diferente, mas para início começou bem. Porque mesmo em alguns jogos que eu vi, né, não jogou tão bem, mas conseguiu o resultado. Coritiba contra o Coritiba, né? Às vezes nessa competição é importante. Mas eu acho ainda que é muito prematuro você falar de acesso numa competição que o sarrafo é lá em cima. Xarel. Verdade. É empolgante o início, né? O Remo, eu acho que dos últimos 8 anos para cá, é o melhor início de uma competição nacional, envolvendo Série B, Série C e Série D, que o Remo participou ultimamente. É o melhor começo do Remo. Então, ele está fazendo o que precisa fazer para classificar, para brigar pelo acesso, que é ganhar os jogos dentro de casa e pontuar lá fora. O Remo, nesse quesito, está bem demais. A gente sabe que não é um super time, mas é um time coeso, é um time que está se ajudando. Os jogadores estão comprando a ideia do treinador. Tá um jogando pelo outro. A gente sabe que isso faz a diferença num time de futebol. Eu não tive tanta
vitórias no futebol, como tiveram Zé Augusto e Aguinaldo. Mas eu tive dentro de campo também, jogando por equipes menores, claro, mas a gente entende um pouquinho desse bastidor. Se um ajudar o outro, ajudar o treinador, a coisa anda. Aí tem um plantel, né? Um plantel coeso, um plantel que Exatamente. compre a ideia, né? Isso, tem que comprar a ideia do comandante. E parece que o Remo, o Daniel Paulista, ele está ganhando o vestiário assim. E o torcedor comprando a ideia, isso aí, meu amigo, alavanca qualquer equipe. Eu queria até aproveitar isso aí, vocês tocaram na questão do Daniel Paulista. Aguinaldo, você esteve lá dentro, você já participou, assim como o Zé, de Série B, já participou em várias funções dentro do... Já foi jogador, já foi técnico, já foi auxiliar, coordenador. Acho que o Remo, minha opinião, eu queria saber a sua. Perdeu tempo um pouquinho com o Rodrigo Santana? Porque parece, ao meu ver, o Zé falou uma coisa que eu concordo também, o Remo no Parazão meio que se arrastou um pouquinho, né? Até teve um início bem, depois caiu o nível, a produção. Tu acha que a chegada do Daniel Paulista, com a comissão técnica dele, trocando principalmente preparador físico, é um diferencial para o resultado que vem agora aí? Sim, aquilo que foi dito aqui agora. Eu acho que o vestiário, o Júnior Charel falou aqui, é super importante. Eu acredito que o Rodrigo, ele perdeu um pouquinho do vestiário. E o Daniel conseguiu unir isso aí. O vestiário, o comando. Eu acho que o Daniel, por ter sido um ex-jogador também, isso também ajuda muito. O tato. Sim. De você chegar, se aproximar do atleta, saber orientar, conversar, na hora de dar uma dura, dar uma dura. E isso faz muita diferença. Esse contato com o atleta, o dia a dia, um cara que foi... Eu não quero dizer aqui que um ex-atleta tem esse privilégio. Não, mas ele tem essa habilidade de poder chegar e poder unir esse pessoal. E os caras compraram esse barulho do Daniel. E os caras estão dando uma resposta. Os caras que eu digo, os atletas estão dando uma resposta positiva. Pode ver, tu vê o Jadson correndo o campo todo, tu vê outros jogadores, tu vê o Ademilson, o Moreno. Adailton. Ele aguenta 30 minutos. Mas quando ele entra... É intenso o tempo todo. Ele me lembra assim um pouquinho, devido às proporções, uma diferença muito grande do céu pro inferno, que eu digo assim. O Zé Augusto, com aquelas passadas largas, quando dava as passadas, ele deu uns 2 tapas nesse jogo aí, meu irmão. Mas depois negou um bufa. Tem que respirar. Mas eu tô muito feliz pela postura do Remo. O Remo hoje é um time arrumado taticamente, é um time com uma postura... Tá sofrendo às vezes, em alguns momentos, sofre. Mas faz parte, né? Faz parte do futebol. Tem que saber sofrer também, né? Sofrer, mas para sofrer, tu tem que estar com o time bem arrumadinho, bem balanceadinho. E nós temos também um bom goleiro também. Um goleiro que também capacitado, bom caráter. E tem sorte. Tem sorte. Verdade. Porque tem alguns jogos... A sorte... O de sábado também. O próprio contra o América Mineiro, o William Bigode, dentro da área pequena. Dentro da pequena área. E o Rangel fez a diferença. Eu digo o Rangel, o Marcelo Rangel, porque eu vi o início dele dentro do campo. Quando ele chegou no Remo, toda aquela pressão, porque foi uma saída do Vinícius com a chegada dele. Verdade, você estava lá. Ele não teve um início tão bom, né? Não. Mas nós temos um excelente treinador de goleiro e ele teve paciência, ele teve calma. Tô te dizendo porque eu estava lá. Tava lá o dia a dia com ele, via o quanto ele se dedicava, o quanto ele soube absorver aquela pressão. E hoje ele é uma referência. Hoje é paredão para cá, porque ele lutou, ele batalhou, ele soube suplir as dificuldades. E eu fico muito feliz. Porque, tipo o Jadson. O Jadson veio pro Remo de contrapeso, pô. Foi. O Jadson. E o jogador que mais se sobressaiu o ano passado, na Série C, quem foi? O Jadson. Às vezes o futebol é assim, né, Zé? O cara vem de contrapeso e é o cara que resolve. E eu fico muito feliz em ver um Remo hoje com a cara da torcida. Aquilo que o Charão falou. Se o time der uma resposta dentro de campo, a torcida responde. É verdade. Pode trazer quem quiser, que a torcida paga. E tem até uma imagem rodando nas redes sociais, que hoje é comum, né? O Remo, os jogadores estavam perfilados, né?
o Pedro Rocha, cantando uma música da torcida. Olha, você vê, o que às vezes eu comento em redes sociais, pouco que eu entro, essa sintonia que existe, time e torcida, isso aí é muito bom, isso é primordial. Essa química, chega na arrepia, essa química. O Zé sabe muito bem disso. O Zé conseguia fazer isso aí. Zé, tu também, quando entrava no repá, que a torcida gritava, e aí, Zé, qual era o sentimento naquele momento? Olha, isso é inexplicável, né? Porque só quem vive, quem tá lá que vai sentir. Como o Aguinaldo fala, é de arrepiar quando você vê a torcida, né, o Mangueirão lotado, e a torcida gritando teu nome, chamar para que tu vá lá e faça alguma coisa que vá resolver, né, a vida do torcedor. Que o torcedor é a maior paixão, né, do nosso futebol, é o torcedor. Nosso maior patrimônio, né? O maior patrimônio é o cliente, máximo. Então, quando você entra ali, você tem que dar o seu máximo, dar tudo, porque o torcedor, às vezes, ele tira até do prato de comida para ir lá, né, assistir o clube dele. Então, e essa emoção não tem como tu explicar. Ainda mais quando você está jogando um clássico, né, disputando um campeonato. Eu que fui campeão brasileiro da Série B, pô, isso é maravilhoso, isso aí ninguém vai apagar. Não. Então eu peço às vezes por os atletas, eu converso com alguns, que vá lá e se doe, porque essa energia que o Aguinaldo falou entre torcida e equipe e time, quando bate a química, mano, só tira se Deus quiser. Aconteceu com vocês em 2001, não foi, Zé? Na Curuzu, quando vocês foram campeões da Série B. É a mesma coisa. Foi, na Série B, nós... Givanildo. E como o Aguinaldo também colocou, essa questão de treinador no futebol é muito importante. Quando o treinador compra, né, ali a briga pelos jogadores, que tem aquela palavra de conforto, né, Aguinaldo? Eu tô aqui, que vão cobrar de mim e vocês podem ir lá dentro e resolver. E aí, quando os jogadores compram essa briga pelo treinador, é difícil não dar certo. Porque o torcedor, ele só quer que tu entre lá e faça a tua parte. Às vezes, na técnica nem vai dar certo. Mas com garra, com determinação, no sofrimento, você acaba superando. E até numa derrota também, deixa eu falar aqui do Zé aqui, dependendo de como o time joga, a torcida até aceita, entre aspas, uma derrota. Vendo que o time está se dedicando, o Zé está brigando, o Aguinaldo dando cabeçada, e a coisa realmente às vezes não dá certo. O futebol não vive só de vitórias, a equipe não vive só de vitórias. Verdade. Vai perder um dia, mas dependendo da forma como perde, o torcedor até aceita, né? É que nem você falou, tudo correto, assim embaixo. Como o próprio Zé Augusto falou aqui, Júnior, falou assim, às vezes não dá na técnica. Vai na raça. Vai na raça. Porque até hoje nós somos ovacionados. Zé Augusto, pelo Paysandu, e Aguinaldo, seu boneco. O Zé Augusto era craque? Não. O boneco era craque? Não. E por que as pessoas até hoje nos respeitam aonde nós vamos? Abre as portas para nós entrarmos. E sempre pela porta da frente. Porque quando a gente botava, a gente ia até o final. Ele fazia gol e eu também fazia gol. Mas, além de tudo isso, nós jogávamos com amor, nós jogávamos com raça, com dificuldade. Os campos não era esse tapete que é hoje. E nós não reclamávamos de nada, porque nós estávamos ali por amor. Nós jogávamos por amor. E até hoje, Zé Augusto, as pessoas nos respeitam por isso. E eu fico, cada vez que eu vou num programa e eu vejo o Zé, eu fico feliz. Porque eu sei da luta, da garra, da dificuldade, das barreiras que ele passou, que várias vezes tentaram quebrar ele no meio e não conseguiram. E tá aqui. Quando se fala de Zé Augusto, de Paysandu, fala-se de Zé Augusto, o terçado, da fiel, batalhador, guerreiro. E eu fico feliz em ver jogadores com esse perfil, vestindo essa camisa que eu respeito e vestindo essa camisa que eu aprendi a amar. E isso é muito legal no futebol, porque às vezes o futebol hoje em dia virou muito capitalismo. Muito capital. Só se fala isso aqui. E as pessoas esquecem um pouquinho disso aqui, ó, Zé. Esquecem um pouquinho disso aqui, ó. Amor.
respeito pelo torcedor, que deixa de comer, de tomar o açaí, o precioso, Ouro Preto, para assistir. O que eu falava para os meus atletas? Muitos estão aqui. Deixaram, não almoçaram, não jantaram, não tomaram café, compraram ingresso, então vocês têm que representar eles. É obrigação. É obrigação do jogador vestir o manto e dar o máximo. Me desculpe a empolgação, porque porque quando se fala de uma rivalidade tão grande como essa, as pessoas têm que entender que é diferente. Repá é diferente. Não é só técnica, não. A gente até falou sobre isso mais cedo, não foi? Foi. A gente conversou mais É cedo. raça, Zé. É determinação, Zé. Até porque hoje também, né, Aguinaldo, ganha-se muito bem, né, para fazer o que você gosta, né? Verdade, Zé. É diferente, a estrutura é diferente. Eu tenho certeza que você entra lá no Baianão hoje, você vê coisas diferentes. Como eu chego na Curuzu e vejo coisas diferentes da minha época. Então, A evolução, né, Zé? A evolução. E eu fico feliz do Paysandu hoje ter uma estrutura, um CT, porque na nossa época era difícil. A gente ia treinar em Santa Bárbara, ia treinar, né, em outros municípios aqui perto, né? No Casa. E hoje tem estrutura, né? E outra, né, Zé? Aí, o que aconteceu com o Remo? Tocaste num assunto muito importante. O Remo estava trabalhando o gramado, não é segredo para ninguém. Aí o Remo foi treinar fora, Benevide. Rapaz, foi um caos, né? Teve atleta, eu sei que não é o tema agora, mas vocês estão tocando em alguns temas importantes, né? Eu conversei muito com o Aguinaldo hoje, fora do ar, mais cedo. E a gente falou muito sobre a questão de raça, vontade, técnica. A gente falou vários assuntos. E eu queria falar um negócio para vocês dois, que eu acho que eu comentei só com o Aguinaldo hoje. Até o torcedor que acompanha a gente, na semana passada a gente estava com o Roger aqui, o presidente do Paysandu. Vocês acompanharam. Eu recebi muitas mensagens da torcida do Remo pedindo a presença do Tonhão. E aí eu também tenho que deixar aqui, né, no ar. Nós convidamos o Tonhão pediu para ir na sede, nós até vamos lá em outro momento, só que a gente ia falar de Repar. Não tinha como não ser aqui no estúdio, então só para dar uma satisfação para o torcedor. E aí eu perguntei para alguns torcedores, que a gente tem relacionamento com as duas torcidas, com os canais. Meu amigo, aí eu vou falar uma surpresa para vocês. O que pediram era Aguinaldo e Zé Augusto. Aguinaldo e Zé Augusto. É pela beleza? Não, com certeza não. Não é pela beleza, Com certeza não. Se fosse pela beleza, Aguinaldo estava lá fora. Eu acho que esse programa não estava no ar, se fosse pela beleza. Tá estragado, mano. Mas foi pela raça, pela determinação, pela história de vocês com a camisa de cada de Remo e Paysandu. Aí eu tive, né, a honra de jogar com o Aguinaldo, né, no Paysandu também, foi campeão do meu lado, né, e isso é gratificante quando você conhece pessoas, e assim, eu só via ele, né, jogando no Remo, e assim, quando a gente teve a oportunidade de jogar junto, aí você conhece, né, realmente o caráter do atleta, e é por isso que é vencedor. E aí a gente, né, fica feliz de encontrar e saber, né, que o torcedor tem esse carinho de estar né, pedindo para que a gente possa estar nos programas, participando. Eu já participei com ele de alguns comerciais, né, divulgação tá de... colandozinho, né? agora tá aparecendo, e nós estamos aqui para participar de outros, porque eu já aqui no programa eu vi quase meia hora de comercial, e a gente também precisa, né? Né, Aguinaldo? Pô, esse apelo emocional quase me motivou, né? Aguinaldo, eu vou falar assim, traz o teu arroz pra cá também, né? Rapaz. Traz do Zé, traz o teu arroz. Do Zé, né? Deixa eu te trazer. Essa situação, Júnior, Aguinaldo e Zé, do torcedor pedindo, porque eu creio que foi uma última etapa assim que os times tiveram realmente ídolos de raça, de amor e de paixão. Jogar por amor à camisa. Porque, sinceramente falando, depois de lá pra cá, se tiver, é contado no dedo. Sim. O atleta que teve uma identificação tão forte no clube como o Zé Augusto e o Aguinaldo. E tem um detalhe, viu, Júnior e Xarel? Eu queria até ressaltar isso que você está falando, e o que a gente precisa também
sindicato de vocês mais atuante, reconhecer aquilo que a torcida reconhece. Porque é o seguinte, às vezes tem situações, porque assim, muita coisa é escondida, né? Tem situações de alguns atletas, quando a gente fica sabendo, já está numa situação complicada. Eu acho que é um ponto que a gente deveria até ressaltar e bater nessa tecla. São jogadores que vestiram a camisa, honraram o manto, ganharam títulos e precisam de um reconhecimento maior. Não sei se do sindicato, até dos próprios clubes, porque assim, a gente está falando aqui de duas referências do futebol. Sim. Mas eu acho que o reconhecimento... Eu tive a oportunidade de conversar, todo mundo sabe, eu sou sobrinho do Rosemiro, que jogou na Seleção Brasileira. Rosemiro, lá em São Paulo, o Palmeiras é que tem camarote do Palmeiras, um plano de saúde vitalício pelo Palmeiras, que é uma empresa, que é a Prevent Senior, que é uma empresa... que ela é focada na terceira idade, nos idosos. Patrocina o Palmeiras e o Corinthians. Então, tem um plano lá com ex-atletas. Por que não pensar aqui em Belém? 2, assim, por exemplo, sindicato não existe aqui. Não existe. Esquece. Infelizmente, eu nunca vi o sindicato fazendo nada por ninguém. Tá? Esquece. Inclusive, algumas vezes já me convidaram para ficar à frente. Eu falei, eu só vou se eu for à frente, tomar conta. Porque eu sei os caminhos. Sim. Tudo com transparência e com honestidade. Infelizmente, é uma negativa. Outra, os nossos clubes aqui, vou falar do Remo, não dá a devida atenção a ex-jogadores. Não dá. Porque, inclusive, eu sou sócio do clube, sou sócio e compro meu ingresso. Eu não peço, não dou carteirada. Eu compro para ninguém poder falar. Mas eu já tive algumas conversas, pedi que houvesse uma reunião para que nós pudéssemos olhar esses ex-atletas com outros olhos. Ter uma atenção especial, ter um carinho. Tem muitos hoje, Zé Augusto e Júnior, que estão em situação difíceis. Sim. Muitos. Eu não vou falar nomes, mas eu ajudo muitos. E até as redes sociais hoje em dia mostram muito isso. O ex-atleta, fulano de tal, está precisando, está aqui o Pix. E o torcedor sabe por conta disso. Rabiola, que jogou no Remo, Sim. morreu em situação difícil, cara. Fora Juari, o neguinho Juari, também. A gente tem que ficar pedindo, mendigando apoio. E os clubes, o Paysandu ainda se reúne ainda dá uma carteirinha para o cara ir assistir o jogo, tudo. O Remo não faz isso. Eu já conversei com o presidente, o Tonhão, que é uma pessoa que tem um respeito, mas falta mais esse elo de ligação com ex-jogadores, com a atual gestão e o próprio clube se manifestar e poder saber que aquele atleta vestiu a camisa do clube, que ele representou. E eu vou mais além, Aguinaldo. Eu achava que deveria ter um departamento dedicado aos ex-atletas. Concordo. Porque vem de presidente daqui, presidente dali, mas o ex-atleta ele tem a sua bagagem, tem sua moral e tem que ser representado ali por um departamento. Minha opinião, porque o ex-atleta ainda continua sendo um patrimônio do clube, principalmente quando se trata de duas referências, né? Como vocês dois. E muitas das vezes, até mesmo alguns dirigentes nem conhecem o ex-atleta. E assim, eu, Aguinaldo, né, que estamos sempre, né, aparecendo, conhece, mas tem muitos outros que você não tem acesso, não sabe, né? Não tem nem acesso, não sabe quem é. Então, essa questão do departamento é uma ideia excelente. E a questão também, né, do sindicato, né, de poder, né, fazer algo mais. Tem uma atitude, né, Zé? Mas eu acredito muito, né, que os clubes seriam, né, o caminho também, porque os clubes eles têm como fazer algo. Eu, Aguinaldo, a gente tem nossos corre, faz, né, vai ali, trabalha. Mas tem muitos ex-atletas que não tem como, né? Não tiveram essa oportunidade, não tem condições hoje em dia, né? Às vezes não é nem questão só da oportunidade, é também de não saber, né, por onde ir, né, por onde caminhar. E assim, tem que ter essa atenção. Você colocou uma parte muito importante no departamento,
Porque é importante você também cuidar da história do seu clube, né? É verdade. A história ninguém apaga. Por isso estamos aqui, né, Zé? Vamos passar aí 100 anos e vamos lembrar do Zé Augusto, campeão brasileiro, campeão dos campeões, né? Campeão da Copa Norte, várias vezes campeão paraense. E isso não tem preço, ninguém apaga. Então tem que cuidar mais da história do clube. Valorizar, né, Zé? Valorizar. Para mim, eu não peço nada, mas tem muitos outros que precisam. Verdade. Gente, como vocês estão falando que a gente precisa, né? Eu vou precisar também, né? Chegou a hora. Chegou a hora. Olha, Aguinaldo, eu fico na brincadeira do arroz, mas é verdade, viu? Eu vou trazer para cá e ele vem aqui fazer o mexã. Do arroz, do arroz. Olha aí. Eu tô pronto, eu já vi aqui que tem vários que eu nem sabia que existia nesse arroz, mas eu tô pronto para fazer divulgação. Eu vou ter que chamar o comercial aqui e na volta a gente vai continuar essa resenha, vamos falar do Paysandu na Série B e focar nas finais de quarta e domingo. Encontre o imóvel perfeito com quem entende do mercado. Nós alugamos, vendemos e administramos imóveis de médio e alto padrão, garantindo segurança, agilidade e a melhor experiência para você. Seja para morar, investir ou alugar, estamos aqui para transformar seu objetivo em realidade. Entre em contato e descubra as melhores oportunidades do mercado. É isso aí, torcedor. Rapaz, eu tô aqui com ele até fora do ar. É difícil segurar essa galera, rapaz. A gente tentava segurar um, tentava segurar o outro dentro de campo, beleza. Mas aqui o Zangado teve que se meter para vir controlar a resenha. Mas o seguinte, tirando as brincadeiras, falando aqui pro torcedor, entre aí que no final do programa eu vou divulgar os 2 ingressos na campanha, tá aí o Instagram, tanto o meu, @EdiTrinidadeJúnior, quanto o esportenaresenha.com. No final do programa, você que cumprir todo o direcionamento que está lá no Instagram do Na Resenha, tem o sorteio de 2 ingressos para a final Remo e Paysandu. De novo, eu quero mandar um abraço aqui. Seu Beto, lá da Autoline, que é parceiro nosso, a melhor loja de carros em Belém, fica lá no Antônio Barreto. A Aline da Nevasca, melhor lanche, o Pantinha, viu, Aguinaldo e Zé? Só trabalha-se com o meu Nevasca, meu irmão, se não tiver... Na Marambaia? É, lá da Marambaia. Eu tenho que ir lá, então. Então pronto, aí, mais um morador. Vocês conheceram o tal de Cazuzas? Aqui... olha! Agora aqui é Santa Marta. Então, olha, estou aqui com essas lendas, né? Aguinaldo, tem uma lenda aqui na ponta também, seu Júnior Charel, que eu tô sabendo, mas enfim. E então é o seguinte, Nevasca na Marambaia, até me perdi aqui, rapaz. Tem também o seu Beto, já falei do seu Beto, e tem a galera, a melhor clínica de fisioterapia e pilates que tem em Belém, a Move Fisio Belém, lá na Senador Lemos, na frente da IT Center, lá que tá recuperando alguns atletas, viu, Aguinaldo? Eu tô lá, diz que fingindo. Joelho, Zé.
Meu joelho não tem mais jeito. Eu tô lá tentando ainda, pra ver se... tô lá tentando. O boy também tá lá. Não, bad... Ah, rapaz. Bad boy, Por sinal, papai. eu queria... Pra onde eu vou? Pra fechar daqui, Pantinho? Tá bom, olha... Queria mandar um abraço aqui para a doutora Leila Alamar, dentista, referência em harmonização facial aqui em Belém. E o maior desafio dela agora é consertar o rosto do bad boy Paulo Fernando. Aí, Tá difícil, hein? É milagre aí. A doutora está acompanhando, a doutora Leila, um grande abraço. Ela é milagrosa. Ela faz tá tentando, parece que está 3 anos tentando e nada. É o maior desafio profissional da doutora Leila Alamar. Mas assim, agora, e os canais lá do YouTube, eu tenho que voltar a mencionar. Daqui a pouco o Xarel vai dar o recado dele, que ele já está procurando a Dig. Tem também, ele pediu. Vocês também, a gente vai abrir oportunidade para falar de vocês, mas aqui o canal lá, canal Meu Paysandu, o do Natan lá, a Bancada Bicolor, pessoal, o Papaléguas, Sopapão, no Remo, Meu Poderoso Leão, Encarna Leão, do Jorge, né? Remista Zoeiros, rapaz... O Smith lá, né? O Smith, o Chave Remista, que é um cara parceiraço também do programa, já teve aqui. O nosso amigo Wagner, lá do Redação Bicolor. Cara, gente boa. E fazem um trabalho, viu, meninos? Assim, um trabalho... Eu até falo com eles o seguinte, a imprensa alternativa, eles são torcedores que vivem também o clube, trabalham com amor e passam as informações para a gente da melhor forma possível. Então, todo mundo apoiando o Na Resenha, toda parceria, né? E outra coisa também, Júnior, eles se respeitam, são rivais, tem aquela resenha, claro, a encarnação, mas se respeitam. Isso é muito importante. Então, assim, abraço pro pessoal. Agora, tem algum recado, Xarel, Zé, também aí? Recadinho, né? Pode Nossos parceiros, nosso posto de cuído, meu amigo Pedro Silva, Ciro Odontologia, que é quem cuida dos dentes do Xarel, e Foco Camisas e Brindes, quem veste o Xarel, quem Olha veste aí. a Xarel TV. Olha isso, aí o teu, Zé. O meu, eu já tenho um contrato, né, com Arroz Ilmar, o melhor arroz que existe, né? Até hoje eu não tinha comido ainda um arroz como esse aí. Mas, Zé, aí Essa é a propaganda certa. Melhor arroz. agora, Zé, nesse comercial, tu fizeste o mesmo arroz? Claro, pô. Tu sabe cozinhar, Zé? O arroz? Sim. Pô, se eu não souber fazer o arroz, aí pessoal é diferenciado, mano. Rapaz, e teu, Wagner, aproveita o embalo, vai. Não, eu só quero mandar um abraço aqui para alguns parceiros meus, do meu trabalho social, a Clínica Biomédico, Puxado. na Pedro Miranda, com o Enéas Pinheiro, Laboratório Biomédico, Centro Clínico, um dos melhores da nossa capital, Centro Ocular, Dr. Henrique Chaves, oftalmo, Dr. Jean Clay, Hospital Porto Dias, Hospital Belém, são pessoas que me ajudam, inclusive até com ex-jogadores, sabe? E eu fico muito feliz de ter esses parceiros, fora outros, Dr. Ricardo Ribeiro, Sim. Dr. Zé Carlos. Eu tenho uma gama de médicos que me ajudam no 0800 para que nós possamos ajudar o próximo. Porque quem precisa do SUS, Zé, tu sabe o quanto sofre. Verdade. O quanto sofre. Então, se nós pudermos ajudar um pouquinho, se cada um puder dar um pouquinho a mais de si, as coisas melhoram. Então, esses são alguns dos meus amigos, dos meus parceiros que me ajudam todos os dias. Eu perturbo eles. Quero consulta, quero exame, quero cirurgias, Santa Casa, beneficente, todos esses me ajudam. Agora, Aguinaldo e Zé, tem uma turma aqui que a torcida tá acompanhando a gente, né, mandando um recado aqui. Tem um cara que tá mandando um recado para ti, o nosso vereador Igor Andrade. Tu conhece ele? Ah, é torcedor, é papão doente, né, Igor Andrade. Conselheiro, né? É conselheiro, foi um dos conselheiros mais bem votados, né, lá na... Foi. Tu já é conselheiro, né? Não. Eu sou sócio, né? Eu sei. Sou sócio benemérito. E a gente está sempre participando, né? E o Igor, né, na campanha, estava lá fazendo, né? Fazendo o corre dele lá. É político, né? Ele. E mais lá no Paysandu ele também tá diariamente. É um cara que está sempre ligado. E tem um outro grande parceiro nosso, tá, Aguinaldo? Queria até mandar um abraço aqui.
nosso senador Beto Faro, do PT, está acompanhando a gente também, remista. Rapaz, o homem é remista, acompanhando aqui o programa, só vai dormir quando a gente dá boa noite e está te acompanhando. Vou te mandar um abraço lá. É um cara que eu tenho o máximo de respeito. O senador Beto Faro e a esposa de Wanda Faro. Sim. São pessoas que caminham junto com o povo, sabe? Verdade. Independente de partido, de legenda, que eu não olho isso, eu olho o caráter da pessoa, a lealdade e o respeito. Para mim, pouco importa a sigla partidária. Não tô nem aí. Eu olho o caráter. O quanto faz pelo nosso estado, o quanto faz pelo povo, né, Zé? E assim a gente vai criando amizade, vai criando laços para que nós possamos ajudar as pessoas. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui que a própria esposa dele, a deputada Wanda Faro, já me ajudou muito com cirurgias, sabe? E se você não tiver amigos e parceiros para você poder ajudar o próximo, você não chega em lugar nenhum. Verdade. A essa amizade que eu quero dessas pessoas. A amizade de poder ajudar o próximo. Essa é a minha maneira de entender a vida. Eu digo para muitos que eu não sou político profissional. Eu sou um político social. Que eu gosto de abraçar as pessoas e de poder ajudar, Zé. É isso, pessoal. E poder ajudar de verdade, né, Aguinaldo? Não é só na questão... questão de eleição. Não. Eu vejo janeiro, né? Eu vejo teu corre, a gente também, né, trabalha muito com essa parte de ajudar o próximo, porque, né, tem muitas pessoas que a gente sabe que não tem, né, o conhecimento, e aí precisa de alguém que esteja ali para ajudar, né? E também mandar um abraço aqui para nossa agência de marketing, né, comandada lá pelo Júnior, lá Bordalo, nossa Cibion. Rapaz, o homem está fazendo um trabalho, meu irmão. Rapaz, vocês vão na resenha, tá só, viu? Mas eu já peguei o contato de vocês, tem alguns mexantes que vocês vão fazer aqui pra gente. Uai, Zé. Já não vamos sair liso. Pelo que eu vi aqui, já tem muitos que a gente pode, né, ser inserido, né? Mas olha, agora tirando por isso que o programa é resenha, né? Vamos agora falar de Paysandu, porque a gente ainda tem que dar 10 minutos para falar do Repá, que a gente ainda não falou. Na visão de vocês, os favoritos, se bem que clássico é complicado ter favorito. Mas vamos falar do momento do Paysandu, Zé? E Aguinaldo, se tiver à vontade também, para falar. Paysandu perdeu, infelizmente, lá em Volta Redonda, para o time do Volta Redonda. Na semana passada eu vim até falando com o presidente aqui, com o Roger. Falei, era obrigação, tá, gente? Vim com um resultado positivo de lá, mas infelizmente o Paysandu perdeu. E eu queria ver a imagem de vocês do jogo Volta Redonda 1, Paysandu 0. Olha, o Paysandu ainda nessa competição ainda não sabe o que é vencer. Mas o Paysandu não tem jogado, né, algumas partidas mal. Teve alguns momentos que deu uma sonolência, mas a equipe, né, tem tido oportunidades, Aguinaldo, em alguns jogos. E aí, quando você não faz o gol, fica mais difícil. Mas eu também, né, queria falar também da questão de várias, né, competições para o elenco que tem. Eu acho que dificulta, Xarel, muito para uma equipe que não tem um elenco tão grande jogar, né, várias partidas, disputar uma final de uma Copa Verde e aí jogar a Copa do Brasil e jogar, né, Campeonato Paraense e Série B. Dificulta muito, porque tem atletas hoje no Paysandu, como o caso do Rossi, né, que vinha jogando muito bem, mas com vários jogos, né, várias datas, tem o desgaste e aí o atleta não aguenta essa correria. Então tem que ter jogadores à altura para substituir. Eu acho que hoje no elenco não tem um jogador assim que substitua o Rossi à altura. A gente sabe que ainda é cedo, mas o Paysandu, né, tem que acordar o mais rápido possível para essa competição. Acredito que terminando aí o Campeonato Paraense, essa final, e aí o foco tem que ser diferente, porque quando na Série B o nível é muito alto e quando você acorda, às vezes já não dá mais tempo de recuperar o que você perdeu. Então, é um momento difícil para o Paysandu, mas eu acredito que com algumas mudanças, com algumas, né, contratações, que agora a janela só abre em julho, né?
Júnior. Então, algumas contratações eu tenho certeza que o Paysandu vai virar essa chave. Até o Roger esteve aqui na semana passada, Zé. Eu até fiz essa pergunta para ele. Qual era, mais ou menos... Eu não quis, até por uma questão de ética, por causa do elenco, falar em posições. Perguntei para ele a quantidade de atletas que vocês pensam em trazer. Na segunda passada, ele falou em 5. Tu achas que esse número é o ideal ou tu achas que poderia até trazer mais? Porque eu acho que, com essa janela que vai abrir, alguns atletas devem sair também, né, Zé? Eu acho, e também é difícil, né, Júnior, você, numa janela dessa que já começou todas as competições, você tirar jogadores de outros clubes, ainda mais se tiver qualidade. Aí você vai ter que meter a mão no bolso para fazer algo diferente, porque os clubes não vão querer liberar um atleta que tem muita qualidade. Então vai ter que ser essa escolha vai ter que ser bem criteriosa, certa, porque quando você erra praticamente, né, 50%, você já vai estar, né, errando muito. E aí o Paysandu não tem mais como errar, porque está ali na zona de rebaixamento e você sabe que para sair dessa situação é difícil e precisa ter personalidade. Não só a questão de treinador, mas quem está lá dentro, os jogadores, mudar esse pensamento e fazer diferente. Inícios opostos, né, de Remo e Paysandu. Como o Zé falou, o Paysandu não é aquele time ruim, não é aquele time que várias partidas que nós fizemos do Paysandu, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense, o Paysandu se portou muito bem. Só que foi infeliz em 2 jogadas individuais, erros individuais, tomou 2 gols e perdeu o jogo. O Goiás a mesma coisa. O goleiro do Goiás saiu do primeiro jogo aqui de Belém dizendo que estava satisfeito com o empate, porque era para eles ter saído daqui com uma derrota. E, felizmente para eles e infelizmente para a torcida do Paysandu, o Paysandu não conseguiu botar a bola para dentro. Só que lá ele conseguiu e foi campeão nos pênaltis, mérito para o Paysandu. E na Série B, o Paysandu, no primeiro tempo principalmente, tem um controle do jogo em certos momentos, só que falta aquele algo mais, aquela finalização e o gol. A partir do momento que o Paysandu começar a fazer gol, eu acho que o time começa a se encontrar. Vai tirar aquele peso das costas, dessas 6 rodadas aí que são péssimas. 2 pontos em 6 rodadas. É para esquecer, né? É para esquecer. Aí vem a questão dos 2 reparos. O Paysandu está com a corda no pescoço para essa decisão do Paraense. Então, tem tempo de se despertar? Tem. Mas o mais breve possível, porque a Série B, quanto mais vai passando as rodadas, vai afunilando, a coisa vai piorando. Então, tem que se acordar, tem que se despertar. Como o Zé falou também no início, é cedo para pensar em acesso, no caso do Remo. Sim. E é cedo também para dizer, o Paysandu está rebaixado. Porque tem time, na minha opinião, e tem condições de sair dessa. E, vindo essa janela, contratando os 5 que o Júnior disse que o Roger optou aqui, número de 5 jogadores, mas que tragam 5 jogadores para jogar e para resolver. Chega de pedra doida, na minha opinião. E até no jogo mesmo, né, contra o CRB, o Paysandu teve, né, a oportunidade de vencer o jogo. E o CRB, mesmo com um jogador a mais, o Paysandu teve momentos para vencer o jogo e infelizmente não saiu o gol. A bola do jogo o Nicolas perdeu, né? Sim. E o Paysandu já estava com a Mendes naquela jogada, não foi? E já era final de jogo, né? Exatamente. Eu acho que aquela ali foi a bola do jogo. Assim, Zé, eu ouvi vocês, concordo em tudo que vocês falaram, principalmente o que o Zé falou foi importante, o momento dessa janela, né? Atletas de qualidade dificilmente serão cedidos, né? Vai ter que olhar para o mercado fora, né? Internacional, né? Não só mercado fora, mas tem que, nesse tipo de contratação, vai ter que investir para tirar de outros times, né? Sei lá, de Série C, né? Sim, os melhores da Série, porque da B já vai ter porque às vezes tem jogador que está na Série A, mas não está jogando, né? Sim, mas para sair tem que ter algo em troca, né? Verdade. Pessoal, nós temos aí 9 minutos para terminar nossa resenha. Por sinal, a gente vai ter que marcar uma resenha parte 2, viu, com vocês dois. Bora, papai. Vamos falar de final, né? Antes da final, eu queria fazer eu não sei se
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, bem rápido, para a gente falar da final. Foi acertada a saída do Felipe, na opinião de vocês? Eu acho que não era nem para ele ter vindo, na minha opinião. E já está saindo tarde demais. Concordo com você. O clima já não era propício para estar em Belém. Por todos aqueles áudios que vazaram. O cara vem a falar respeito mal da cidade, do clube, que tem 50% da torcida. Não. Eu acho que já foi aqui. Vou entrar um pouquinho na área do Zé, do Paysandu. Eu acho que já foi um erro do próprio Roger Aguilera trazer esse executivo. Na minha opinião, né? Porque aí já começou a desagregar o clube e a torcida e o nosso povo. É verdade. Já começou uma corrente contra. Gente torcendo contra para perder. E agora, deu no que deu, né? Nós soubemos agora há pouco que... Acertadamente, eu acho que foi a decisão agora, a demissão. Sim, e vamos ver que se as coisas voltam a caminhar outra vez, né, Zé? Quando não vence, né? Quando não tem resultado, os números aí não mentem, né? Você não pode argumentar contra os números. Então tem que fazer algo, né? E no futebol é assim. Às vezes muda o treinador, às vezes muda alguns jogadores, mas é mais fácil você mudar um do que mudar 25, sei lá, 23. Então, foi a forma que o Roger achou para dar uma movimentada, e aí a gente torce para que, né, essas mudanças, não sei se vai ter mais outras mudanças, que possa, né, voltar a ser o Paysandu vencedor, o Paysandu que faz gols, que ganha jogos e que a gente continue aí, né, lutando para que saia logo dessa situação. E falando em situação, Zé, Aguinaldo e Xarel, tem final, quarta e domingo. Vocês já participaram de várias, em momentos, né, momentos que o Remo estava mais embaixo, o Paysandu mais em cima, e quando chega na final as forças se equivalem, né? Repá não tem favorito. O que vocês acham? O que vocês acham dessa final aí? O Remo chega no momento melhor, positivo, ambiente, tudo leve. Exato. Mas Repá é Repá, né, Aguinaldo? Tu contaste até uma... Pode falar. Tu contaste até a história, que aí eu tenho duas histórias, uma tua e uma do Zé. Eu já vou falar logo. No último jogo do Tabuco, 3-1, o Remo vivia um momento parecido com o Paysandu está vivendo, que você e o Belterra foram técnicos. Sim, né? Positivo. E venceram. E também tem uma brincadeira que eu não sei, quando eu vou perguntar pro Zé, eu acho que teve um jogo, uma brincadeira, uma aposta dele com o Cacheado na época, que o Zé... que o programa é resenha, viu, Zé? Não, mas com o Cacheado nunca teve problema. Cacheado, foi uma brincadeira, né? Ele falou que o Tessado estava desamolado. e aí eu fui... E ficou aquela coisinha, né, no subconsciente, né? Na hora que eu fiz o gol, aí só veio ele, né? Só veio ele na mente. Se fosse hoje, né, com essa questão de internet, ia criar todo um tumulto. Mas ele sabe, o Cacheado, ele sabe que foi uma brincadeira, ele sabe que o respeito que eu tenho por ele é gigante, né? Até porque ele é um profissional que faz, né? Faz movimentar, né? Os bastidores. E isso é muito bacana no futebol. Mas hoje você não pode dizer, falar nada que cria todo um mimimi. Mas chato, hoje, né, até hoje, quando eu encontro ele fala, pô, tu é o único jogador que me imitou, sacana. E aí a gente fica naquela resenha, né? Como tu imitou ele? Como? Não, é porque ele não andava assim, né? Não tem como. Meu joelho também tá quase do mesmo jeito. Daqui a pouco tá igual ele, né? Não tá, porque eu faço fortalecimento. Olha, o lá da Move Físio, viu? Por sinal, a gente vai visitar lá. Pronto. Vai ajeitar o joelho. Vai ajeitar o joelho do Zé. Por sinal... Mas ó... Bate. Tem que chover, né? Senão o negócio não... Né? Olha, mas assim, Aguinaldo e Zé, momento do Paysandu hoje, né, é o momento mais dedicado. Mas chega no clássico, não tem favorito. Afinal, quarta-feira, Aguinaldo, a gente tem 5 minutos para encerrar. Antes até da foto lá da Move Físico que a gente precisa colocar. Só um minuto para Aguinaldo. Tudo isso que você falou, que eu falei aqui, o Remo vive um momento melhor, mas quarta-feira, às 20 horas, 21.
tudo isso acaba. Equipar as forças. Não adianta. Repar é isso aqui, ó. É raça, é coração. Se não tiver isso, Xarel, não ganha. Às vezes, Xarel, a raça, o coração, a determinação supera qualquer esquema tático. Verdade. Porque vão olhar para um lado, vão olhar para o outro, é 20 e poucos mil de um lado, 20 e poucos mil do outro, e aqui, ó, pulsando, Xarel. Suor, raça, sangue, no bom sentido, sangue nos olhos. E se não se aplicar, se não se determinar, não ganha o jogo. O jogador tem que se superar. Repar é uma competição à parte. Para o Estado. Para o Estado. Os jogadores têm que saber que é um jogo diferente. Tem que amolar a chuteira, no esmeril e ir pra guerra. Só para finalizar. E a história do 97, dos 3-1, que tu era o técnico? 30 segundos, Aguinaldo. Resume. O treinador, nós jogamos no domingo. Perderam pro Rio Branco, né? Perdemos pro Rio Branco. Caiu o treinador Hamilton Roberto no vestiário e falou assim: cabeçudo, assim mesmo. Quarta-feira quem vai assumir é você. Você e Belterra e Nicolau Barros. Eu falei, eu? 27 anos, quer encerrar minha carreira? Eu falei, não, você tem moral com a torcida, com a imprensa e com os jogadores. Tá bom então. Quem vai mandar? Eu que vou escalar? Porque antigamente tinha um negócio de diretor querer escalar time, né? Não era isso, né? Tu sabe disso, né? Miguel Pinho da vida. Se não escalasse, tome-te a merenda. E aí ele falou assim, o que você fizer tá bem feito. Aí eu fui na base, peguei um moleque da base chamado João Paulo. Primo do Luiz Mário, da Vigia. Sim. O meu 10 era o Flávio Goiano. Eu tirei o Flávio e botei o João Paulo. Aos 37, 1-0 pro Paysandu. Eu empatei aos 38, Zé Raimundo e Edil. São coisas que nunca mais vai se repetir. Um jogador comandar, mudar o time, substituir e fazer gol. Quer dizer, hoje não acontece mais isso, porque o staff é muito grande, é muitos auxiliares. Hoje tem 10, 15. Na nossa época era só 3, 2. Mas a gente é muito feliz. E isso é só um resumo do que é repar. E eu quero que os jogadores se inspirem nisso. Tem esse bom senso, sabe? Caramba, nós estamos representando mais de 1 milhão de torcedores, cara. Olhar para um lado, olhar para o outro, assim, ver, oh meu Deus, é bom. Isso dá saudade. Dá saudade de poder entrar em campo e ver a galera gritar o nosso nome, e o jogador sentar a madeira, correr, carrinho, dar-lhe voadora, sentar a marreta e ganhar o jogo. Pra mim, isso é muito importante. Tá bom? Tá bom então. Zé, bem rápido, uma história tua. Uma história tua também de um momento difícil. Não, o clássico é diferente, né? O Aguinaldo já deu resumiu, aí, né? já resumiu. Dele. É diferente, e o Paysandu nessa competição vinha fazendo um grande campeonato, ganhou de praticamente todo mundo. Quando chegou no Repar, foi uma das melhores partidas que o Paysandu fez. Mesmo eu empatando o Remo empatando o jogo no final, mas o Paysandu teve, né, muitas oportunidades naquele jogo para ganhar a partida. E quando chega Repar, é um jogo diferente, as torcidas elas enlouquecem e os jogadores têm que entender que principalmente o do Paysandu é um momento difícil, mas também ganhar o clássico muda muita coisa, muda o ambiente, muda tudo, né? Tira o peso das costas, porque a encarnação é diferente, você ganhar um CRB, né, ganhar um Amazonas é uma coisa, agora ganhar um clássico é diferente, é uma energia diferente, e por isso que às vezes, né, eu, Aguinaldo e outros jogadores como o Ageu, Edil, Van Dijk, que tem história que tem história, ainda é lembrado por essas coisas, porque a gente não entrava, a questão não é só a garra, tem que ter personalidade para jogar esse jogo, porque não é fácil você ter ali 50, né, 40, 50 mil e você não sentir aquela pressão, e se você não tiver personalidade, você vai sentir. E é isso que a gente pede, né? O Aguinaldo já está aqui. Vou já dar uma cotovelada nele. Vão tirar a gente do ar. E é isso que a gente pede. É isso que a gente pede para os jogadores do Paysandu. É ter personalidade, porque o torcedor com certeza vai estar lá. Sim. E esperando uma grande vitória. Gente, para encerrar, antes de agradecer vocês, Eduardo, coloca só a foto aí do pessoal daí, olha. River
lá do Caixa Pará, viu? É horrível, Venceram horrível. 3-1. Queria mandar um abraço lá pro Aldo, pro Gustavo, pro Jeff e pro empresário do Riff, do coordenador lá, pro Alex, dono da Move Físio, nosso parceiro. Gente, pô, obrigado pela resenha. Antes de encerrar, manda um abraço também para celulares da Jove, novo celular chegando no mercado, chinês, o pessoal está aqui em Belém já. O Léo e o Jack estão aqui acompanhando a gente. Jack Chan? Jack Chan. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Que resenha top. Júnior, obrigado. Obrigado você, Júnior. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai contar essa história desses dois rapazes aí. Na minha opinião, vai ser definido no domingo, nos pênaltis. Também acho. Na minha opinião. Que define no domingo. Mas Zé e Aguinaldo, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A gente vai ter resenha parte 2, vou ter que encerrar, porque se eu der a palavra de novo pro Aguinaldo, aí vai... já era. Aí já viu, né? Eu vou dar ele no meio dele. Pessoal, na resenha volta na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Valeu, rapaz.